Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme muito interessante de como seria se uma praga vampírica atingisse a humanidade, tornando todos em vampiros e os que não foram transformados sendo caçados e cultivados para mantimento. O filme da vez se chama 2019, o ano da extinção. No ano de 2019, uma garota escreve uma carta onde fala como ela nunca mudará ou crescerá, sendo que ela não aguenta mais. Ela sai de casa para ver o nascer do sol e, quando ela olha para cima, vemos seus olhos amarelos. Sabemos em seguida que ela é uma vampira, pois assim que o sol nasce, todo seu corpo queima instantaneamente. Então nos é mostrado como o mundo está vazio durante o dia. Por causa de uma praga causada por um morcego infectado em 2009, a maioria da humanidade se tornou vampira. A população está despencando e os pesquisadores estão começando a procurar substitutos do sangue para manter a população de vampiros alimentada, enquanto um pequeno grupo deles luta pelos direitos humanos, uma vez que eles estão sendo caçados e cultivados para mantimento. Quando a noite cai, o mundo ganha vida novamente. Vemos os vampiros levando suas vidas normais como os humanos costumavam fazer, saindo ou indo para trabalhar. Há até um vampiro morador de rua implorando por sangue que ameaça um cidadão aleatoriamente e a polícia o eletrocuta por isso. Enquanto isso, pegando seu carro e depois indo ao metrô para o trabalho, vemos o protagonista chamado Edward Dalton. Ele trabalha como hematologista para Bromley Marques, uma empresa farmacêutica e fornecedora importante de sangue. Depois de passar pela segurança na entrada do prédio, Edward passa pelos reservatórios com as máquinas que cultivam humanos, lugar que ele odeia ter que passar antes de chegar no laboratório. Ele está tentando encontrar um substituto de sangue, mas sua última tentativa foi um fracasso. Depois, ele tem uma reunião com seu chefe, Charles Broley, seu parceiro de laboratório, Christopher Caruso, um comissário e um oficial do exército. O comissário os informa sobre resultados de um experimento que realizaram num vampiro condenado à morte. Ele foi selecionado para um estudo sobre os efeitos da privação de sangue. A falta de sangue causou degeneração completa do lobo frontal do cérebro. Os primeiros sinais disso foram suas orelhas ficando mais alongadas. Ele rapidamente se deteriorou em uma criatura parecida com o Nosferatu, personagem de um filme clássico de vampiros da década de 1920, sem racionalidade ou emoções. Eles chamam essas criaturas de subespécie e estão se tornando um problema nas ruas. Restam apenas 5% da população humana e, se eles não encontrarem um substituto logo, eles todos também se tornarão em subespécie. Broley então interrompe a reunião e leva Edward a seu escritório para uma reunião privada, onde lá ele ignora o café com sangue que lhe foi servido enquanto Broley contava sua história. Ele fala que descobriu ter câncer terminal antes da epidemia, porém o vampirismo o curou. Ele acrescenta falando que sua filha recusou-se a se tornar vampira e fugiu. Ele sabe que Edward tem pena dos humanos e fala que também, e é por isso que eles precisam começar os testes o mais rápido possível para salvar a raça humana. Edward vai para o seu laboratório e discute isso com Christopher, que fala sobre o substituto estar tendo bons resultados em animais e então era hora de ir além e fazer testes em vampiros. Momentos depois, os pesquisadores começam o teste, enquanto Broley e alguns policiais assistem da janela. Edward injeta lentamente o substituto no corpo de um soldado, que a princípio se sente bem, porém uma vez que toda a dose é aplicada, ele vomita e começa a ter fortes convulsões e grandes bolhas surgindo em seu corpo. Os pesquisadores imediatamente se movem para segurá-lo e injetar nele outro produto para o fazer parar de ter convulsões e as bolhas sumirem. Porém, um segundo depois, todo o seu corpo explode. Mais tarde aquela noite, Edward sai do escritório e dirige para casa. Ele está assistindo a um noticiário em seu carro que fala sobre distúrbios relacionados a esquemas de racionamento de sangue, quando ele nota algo errado enquanto coça a orelha. Ele abre o espelho da câmera e percebe que suas orelhas estão começando a crescer. Essa distração faz com que ele não veja um carro vindo na direção oposta. Por pouco, ele consegue desviar no último segundo e parar seu veículo, mas o outro carro bate contra a cerca. Edward sai para ajudar e leva uma flechada no braço quando ele vê que as pessoas saindo do outro carro são humanos. E sua líder, chamada Audrey Manet, tem uma besta para se defender de vampiros. De repente, carros de polícia podem ser ouvidos se aproximando deles. Então Edward jura que só quer ajudar e pede aos humanos que entrem em seu carro, o que eles aceitam após alguma hesitação. Edward ativa o modo de direção de proteção diurna do carro, que torna todas as janelas em preto. Então ele tira a flecha de seu braço antes que a polícia chegue. Enquanto ele mente para a polícia dizendo para qual direção os humanos correram, Audrey encontra o crachá de identificação de Edward e descobre seu trabalho. Depois que a polícia vai embora, os humanos saem do carro e fogem. Mas antes, Audrey parabeniza Edward pelo seu aniversário.
Momentos depois, Edward está chegando em casa, onde o anúncio da comunidade está avisando a todos sobre o nascer do sol, que seria em 1 hora. Assim que chega em casa, ele janta e começa a cuidar de suas plantas, quando de repente ele recebe a visita de seu irmão, chamado Frank Dalton, que não o via há meses por ele ter se juntado ao exército. Frank comenta sobre a falta de uma festa de aniversário para ele, ao que Edward responde que já tinha feito 35 anos 10 vezes. Mas Frank não liga, ele acha que eles devem comemorar. E para isso, ele trouxe uma garrafa cara de sangue humano, 100% puro. Ele serve 2 copos enquanto provoca seu irmão por ele beber sangue de porco. Mas Edward se nega terminantemente a beber sangue humano. Isso enfurece Frank, que começa uma velha discussão deles. Frank condena Edward por não tocar em sangue humano, mas ainda trabalhar para uma empresa que cultiva pessoas. O que Edward vê como um mal necessário para poder encontrar o substituto. Mas ele também condena Frank por caçar humanos para o exército. Edward de repente pega a garrafa de sangue e começa a derramar na pia. Mas Frank pega de volta dele e a joga contra a parede e se dirige para a saída. No entanto, uma criatura da subespécie surge e se põe em seu caminho. A criatura entra na cozinha e começa a lamber o sangue nas paredes e depois no copo sobre a mesa. Frank pega uma faca do suporte que assusta o monstro, fazendo-o atacar e o jogar para longe contra a parede. Ele cai em uma mesa de vidro e perde a consciência por alguns segundos. A criatura se move em direção a Edward em seguida. Ele o mantém afastado com um banquinho enquanto chama o nome de seu irmão. Frank acorda e recupera a faca. Juntos, os dois tentam atacar a criatura, mas ela salta e se pendura no teto. Isso permite que Frank o corte algumas vezes e depois decapitá-lo, assim o matando. Momentos depois, a polícia chega para averiguar o caso, comentando sobre o fato dessa subespécie estar atacando agora nos subúrbios. Um dos policiais encontra o anel na criatura, que faz Edward perceber que era o seu jardineiro local. Também encontram feridas auto-infligidas, fazendo concluir que alimentar-se de si mesmo acelera a mutação. Na manhã seguinte, Edward é acordado por um alerta de segurança. Ele vai verificar e, ao acender as luzes, encontra Audrey apontando uma besta para ele. Ela diz a ele que eles estão procurando por vampiros em quem possam confiar e que precisa da ajuda dele para encontrar um outro caminho além do substituto. Então ela dá a ele uma folha de papel com um mapa. Edward é subitamente distraído por um barulho e se vira, permitindo assim que Audrey silenciosamente fosse embora. Quando ele verifica o barulho, descobre se tratar de Frank, que pergunta a Edward quem era a mulher. Edward então responde dizendo que não era ninguém. Mais tarde, a notícia mostra que os investidores estão retirando seus suprimentos humanos do centro de coleta da Brawley Marks. Edward vai trabalhar e se encontra com seu chefe para pedir uma garantia de que o substituto realmente será usado para substituir a necessidade de suprimento humano. Brody responde que a maioria da população ficará feliz com isso, mas um pequeno setor sempre exigirá a coisa real. Então Edward o lembra que isso incluiria também sua filha. Ao voltar para o laboratório, ele olha o mapa que Audrey lhe entregou. Quando chega amanhã, Edward não volta para casa. Ele coloca a proteção da luz no carro e segue o mapa para o interior, onde Audrey já estava o esperando. Ele estaciona sob a sombra daquela árvore e depois de colocar um chapéu e óculos escuros, ele sai do carro. Sempre tomando cuidado para não pisar na luz, então ele se aproxima de um homem idoso chamado Lionel Cormack. Ele diz que costumava ser um vampiro, mas agora é humano novamente. Edward quer saber como, mas eles são interrompidos por Audrey se aproximando sob a mira de uma arma apontada para ela por Frank. Edward tenta pará-lo, mas Frank não quer ouvir e o reforço do exército já estava chegando. Audrey empurra Frank para a luz do sol e tenta fugir com Lionel, porém os soldados abrem fogo e destroem o seu veículo. Então fogem no carro de Edward. Eles são perseguidos e baleados enquanto se afastam, o que cria vários buracos na proteção escura das janelas do carro. No início, Audrey consegue cobri-los com as mãos, porém os tiros vão abrindo mais e mais buracos. A câmera também é atingida, e então Edward não pode ver mais à frente. Lionel assume o volante para que ele possa ver a estrada através de um buraco e Edward possa se esconder da luz. Quando eles chegam numa velha ponte, Lionel dirige o mais rápido possível para conseguir cruzá-la. Eles por pouco conseguem, mas o caminhão militar, por ser muito pesado, não, e a ponte quebra debaixo dele, causando uma explosão. Então os outros caminhões militares ficam para trás, sem um caminho a seguir. Depois que a noite cai, eles estacionam perto de um rio e Lionel conta sua história para Edward. Ele conta que costumava trabalhar em modificações para a luz do dia em carros e teve uma das primeiras lojas na cidade. Acrescenta dizendo que dirigir durante o dia era incrível, porque não havia outras pessoas por perto. Mas também podia ser muito perigoso para o motorista caso se por acidente ele se expusesse à luz do sol. Foi o que aconteceu com Lionel.
Ele não estava se sentindo bem porque não tinha se alimentado, então ele acidentalmente bateu o carro contra uma cerca do rio. A batida o expulsou do carro e ele pegou fogo no ar antes de cair dentro do rio, e quando saiu da água, ele era humano novamente. Lionel e Audrey querem que Edward recrie essas condições com segurança para assim fazer com que todos os vampiros consigam voltar a ser humanos novamente. De volta à empresa, Broley está olhando algumas fotos de sua filha quando Frank chega para vê-lo. Broley o parabeniza por ter relatado o que aconteceu e diz a ele que se Edward retornar imediatamente, nenhuma cobrança formal será feita. Frank aceita fazer qualquer coisa que Broley lhe pedir. Enquanto isso, Edward e os humanos estão de volta em seu carro, dirigindo para o seu esconderijo. Edward não consegue parar de olhar para o pescoço de Audrey. Quando ela percebe isso e vê suas orelhas pontudas, ela corta a mão e derrama um pouco de sangue em um copo para ele beber. Ele de imediato recusa, mas Audrey fala que não quer se preocupar com ele atacando ninguém quando chegarem no lugar que estão indo. Então ele aceita o copo e bebe. Algumas horas depois, eles chegam a um antigo vinhedo onde Edward conhece outros humanos, incluindo Jarvis, que está liderando um grupo de resgate para encontrar mais humanos. Depois de entrar na casa, ele também conhece o senador Wyss Turner, um político vampiro a favor de proteger os direitos humanos e a encontrar uma cura. A cena brevemente corta para Bromley observando como uma de suas máquinas perdeu todos os seus humanos e seus pesquisadores retirando um corpo. Em seguida, vemos uma barraca de café na estação de metrô, onde um homem reclama de seu café não ter sangue o suficiente. A funcionária diz a ele que 5% é o que ela pode servir. Porém, o homem não aceita um não como resposta e rouba uma bolsa de sangue que, ao quebrá-la, espirra em todos ao seu redor, deixando-os em uma frenesi absurda. Então as pessoas se revoltam e atacam a barraca de café para roubar mais sangue, fazendo com que a polícia chegue para eletrocutá-los e levá-los à submissão, enquanto os próprios funcionários também bebem o sangue freneticamente dentro da barraca, mostrando com isso em que nível de degradação os vampiros estão chegando por conta da escassez de sangue. Na manhã seguinte, no vinhedo, Edward tira um pouco de sangue de Lionel para fazer alguns testes, enquanto ele faz algumas perguntas sobre como ele se sentiu no dia em que ele se tornou humano novamente. Edward acha que talvez a única maneira de tratar o sangue seja ele estando ainda dentro do corpo e controlando a combustão da luz solar. Algumas horas depois, quando ele sai do laboratório para fazer uma pausa, a maioria dos humanos se afasta dele. Audrey chega e diz que eles podem temê-lo, mas ainda acham que ele pode os ajudar. Edward confessa que não queria se transformar, mas Frank o traiu e o transformou de qualquer maneira. Nesse momento, Edward percebe os tanques de fermentação. E depois que Audrey confirma que eles estão herméticos, eles olham para ele de dentro. Os tanques têm extratores de ar que lhes permitiriam apagar o fogo e Edward decide usá-los em seus experimentos. Então eles começam a trabalhar nas modificações necessárias. Mais tarde, no meio da noite, vemos o grupo de Jarvis na estrada em um comboio de humanos resgatados para o vinhedo, incluindo a filha de Broley, chamada Allison. Quando de repente, um tiro fura o pneu e eles são forçados a pararem os carros. Eles saem com suas armas prontas, mas o exército estava cercando eles e após um curto troca de tiros, todos os humanos são sedados e capturados. Allison consegue entrar em contato com o vinhedo, mas cai inconsciente também. Então Frank pega o walkie-talkie das mãos dela e o usa para rastrear a ligação e assim encontrar a localização do vinhedo. Na vinha, todos os humanos estão pegando suas coisas e entrando em seus carros, prontos para seguir Turner até seu esconderijo. Porém, Edward quer ficar ali, pois não haverá outra chance de recriar o experimento, então Lionel e Audrey decidem ficar com ele e o ajudar. De volta à empresa Broley, Allison acorda no escritório de seu pai e pega uma faca quando ele chega para vê-la. Allison implora pela vida de seus amigos. Broley diz que está feliz em vê-la, mas enquanto ele a abraça, fala que não pode fazer nada por seus amigos. Ela o empurra e corre para a porta quando Broley percebe que sua filha o tinha esfaqueada. Então Frank surge e nocauteia ela. Quando a manhã chega no vinhedo, o experimento está pronto para começar. Audrey vai assistir os monitores enquanto Lionel fica no tanque com Edward, que tem um monitor cardíaco conectado a seu peito e coberto por um cobertor molhado. O processo é simples. Eles abrem o buraco que fizeram no tanque para deixar a luz do sol entrar e queimar Edward. Em seguida, eles usam um extrator de ar para extinguir o fogo. As duas primeiras tentativas são um fracasso, mas eles deixaram Edward queimar por mais tempo na terceira tentativa. E dessa vez funciona. Quando o monitor cardíaco mostra os primeiros pulsos constantes acontecerem e Edward consegue se tornar humano novamente. Porém, sua felicidade é interrompida pelo exército que chega para invadir o local, mas eles evitam de ser pegos e escondendo em um barril de vinho. Cortando para a empresa novamente, Frank visita Broley, que está sendo tratado de sua ferida. Ele pede a Frank para fazer algo por ele, então Frank sai da sala para ver a Allison em sua cela. Ele está lá para transformá-la em vampiro também, mas ela não quer saber disso de maneira alguma. Então Frank vai em frente e a morde de qualquer forma.
De volta ao vinhedo, o trio deixa seu esconderijo depois de se certificar que estava seguro sair. Edward sai e fica surpreso com a luz do sol tocando sua pele sem queimar, enquanto Lionel recupera um carro antigo dele. Nesse momento, na empresa, Broly vê como todas as suas máquinas estão vazias agora e em seguida vai verificar sua filha que não estava bebendo sua ração de sangue. Ele entra na cela e descobre que ela estava se mordendo, o que a transformaria em uma mutação. Ela ataca seu pai e o culpa por tudo enquanto é levada por um militar. Depois que os militares impõem a lei marcial para que possam lutar livremente contra a subespécie nas ruas, cortamos para Edward, Audrey e Lionel, que estão chegando na cabana de Turner, porém apenas para encontrarem todos os humanos mortos. Audrey está começando a perder as esperanças, mas Edward diz que conhece alguém que pode os ajudar. Depois de cortar brevemente para Christopher conseguindo uma pausa no trabalho, vemos como os militares estão arrastando a mutação da subespécie à luz do sol para a execução. Allison está entre eles e vê-la morrer faz Frank considerar sua posição. Mais tarde à noite, Christopher retorna para sua casa, onde encontra o trio esperando por ele. Edward diz que ele tem a cura, que é muito melhor que o substituto, e pede a sua ajuda para recriar o experimento. A conversa deles é interrompida pelo telefone tocando. Então Christopher pede licença e sai da sala para atender, com a desculpa de ser problemas com sua ex-esposa. Quando ele demora muito para voltar, eles ficam desconfiados, então Audrey vai atrás dele, enquanto Edward e Lionel verificam seu casaco. Acontece que Christopher deixou o celular aberto numa ligação o tempo todo e agora todos na empresa sabem onde eles estão. O exército chega de repente, nocauteia e captura Audrey, mas Lionel e Edward conseguem escapar usando os túneis do metrô. Eles se escondem em uma velha garagem abandonada e lá são atacados por uma criatura da subespécie. Então Frank chega, atira na criatura e percebe que seu irmão se tornou humano novamente. Ele confessa que só tinha o transformado antes porque não queria vê-lo morrer. Ele admite que cometeu um erro e agora quer ajudar. Mas quando Lionel se aproxima dele, sua sede por sangue fala mais alto, então pula sobre ele para mordê-lo. Edward o agarra e o tira de cima de Lionel. Ele está pronto para atirar em seu irmão quando percebe algo intrigante que o faz parar. Momentos depois, vemos Edward entrar de bom grado no prédio da empresa, disparando os alarmes com sua condição humana. A segurança o pega e o leva ao escritório de Broly, que estava com Audrey sangrando em uma cadeira e bebendo seu sangue. Edward diz a ele que se arrepende de tudo e quer ser vampiro novamente, deixando Audrey chateada com sua traição. Broly mostra a ele que eles finalmente encontraram um substituto e que agora não precisam mais de Edward, chamando-o de covarde. Edward então diz que Broly também é covarde porque não conseguiu transformar sua própria filha. Furioso com essa palavra, Broly morde Edward, mas ele não se importa. Na verdade, esse tem sido seu plano o tempo todo. De repente, Broly começa a se transformar em humano novamente e Edward se lembra de como Frank também. Ele explica que beber sangue de vampiro tratado é a cura. Broly pressiona um alarme para chamar a segurança e cortamos para ver um monte de caminhões do exército chegando no estacionamento. Quando os soldados deixam seus veículos e se aproximam do elevador, as portas se abrem para revelar Broly amarrado a uma cadeira, fazendo com que os vampiros entrassem em uma frenesi e se alimentassem dele. Enquanto isso, Audrey e Edward descem as escadas e estão prestes a deixar o prédio quando mais soldados chegam para bloquear seu caminho. As portas de vidro repentinamente quebram quando Frank dirige o carro de Lionel para dentro, entrando na frente dos soldados para salvar seu irmão. Porém, o reforço chega rapidamente e agora eles estão cercados. Frank diz a Edward para fugir e se sacrifica, permitindo que todos os soldados pulem sobre ele e o devorem. Edward não tem tempo para lamentar sua morte porque um segurança leva a Audrey e ele vai resgatá-la. Ele o segue até a sala de segurança e depois de uma luta, ele consegue matar 2 guardas vampiros e ajuda a Audrey a matar o terceiro. Em seguida, eles assistem nas câmeras de segurança como os soldados que se alimentaram em Frank se tornaram humanos novamente, e os outros soldados vampiros agora os estão atacando também. Então o ciclo de massacre de alimentação vampírica ocorre. E no momento em que Edward e Audrey voltam para o saguão, apenas um punhado de soldados humanos permanecem de pé. Christopher aparece e mata todos os soldados agora humanos, alegando que não pode haver uma cura. Ele está prestes a atirar neles também, quando uma flecha atinge seu peito e o mata. Era Lionel que veio os ajudar. Audrey lhe dá um abraço enquanto Edward observa o corpo de seu irmão, e em seguida a luz da ascensão do sol entra lentamente fazendo seu caminho para eles. O filme termina com o trio saindo no carro de Lionel enquanto Edward nos diz que agora eles têm a cura e que podem mudar todos de volta. E que ainda dá tempo. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!